E por falar em tecnologia, chegou a hora de tratar de inteligência artificial, ESG, cybersecurity, computação quântica e metaverso. É com muita felicidade que apresento o nosso keynote speaker, Ronan Damasco, que é diretor nacional de tecnologia da Microsoft. Seja bem-vindo, Ronan. Oi pessoal, eu sou o Ronan Damasco da Microsoft e hoje vou falar com vocês sobre 5 temas na área de tecnologia da informação que vão impactar nos próximos anos a transformação digital. Vamos começar fazendo uma reflexão sobre a transformação digital. E para isso, eu vou trazer aqui 3 citações do presidente da Microsoft, o Satya Nadella. A primeira, quando ele foi nomeado presidente da empresa, e que ele falou que a nossa indústria não respeita a tradição, só inovação. Naquela ocasião, ele estava se referindo à indústria de tecnologia da informação, que é a indústria a qual a Microsoft pertence. Mas eu acho que a gente pode estender, extrapolar esse comentário para qualquer indústria. Então, citando, por exemplo, a indústria financeira, os bancos são instituições que prezam pela questão da tradição. Muitos bancos são instituições centenárias. E hoje, se a gente for olhar o setor financeiro, a indústria financeira, a grande transformação está vindo justamente de empresas, startups, que se baseiam puramente em tecnologia digital. Muitas vezes bancos que não têm agências, não têm sedes físicas, e que estão criando essa disrupção no mercado. E essa tendência de uso de tecnologia digital em todas as indústrias, ela vem se confirmando a cada dia mais. Então, outra frase do nosso presidente que reforça esse aspecto da importância da tecnologia da informação é que o dado é a nova eletricidade e que toda empresa é uma empresa de software. Então, toda empresa gera dados na sua operação. E com os dados, a ferramenta para se tratar dados é a tecnologia da informação. Então, hoje a gente costuma dizer, se você não se deu conta ainda que você é uma empresa de software, o seu concorrente pode ter se dado conta e pode te tirar do negócio. E nós tivemos aí nos últimos anos a pandemia, que foi uma grande experiência que a gente passou, infelizmente com impactos negativos, no qual ficou evidente que a tecnologia pode ser a nossa grande aliada. A tecnologia permitiu com que a gente pudesse manter nossos negócios, algumas atividades sociais, familiares, consultas médicas, as crianças assistindo aula. Então demonstrou que realmente a tecnologia é um aliado para que a gente possa ampliar a engenhosidade do ser humano, avançar como humanidade e superar momentos como foram esses da pandemia. Bom, vou começar então. Eu falei que ia falar sobre 5 temas. O primeiro deles é a inteligência artificial. E a gente fala que a gente está vivendo a era da inteligência artificial. A inteligência artificial está em todos os lados. Então, hoje, quando você está usando um aplicativo no celular, consumindo um serviço na internet, fazendo compras online, seja qual serviço você está utilizando, muito provavelmente os dados que eles estão recolhendo, esses serviços estão recolhendo a respeito do seu uso, que horas você está fazendo essa compra, de qual lugar, com qual frequência, o que a gente chama aí muitas vezes de migalhas digitais, eles estão sendo tratados por um motor de inteligência artificial, normalmente machine learning, a aprendizagem de máquina, para conhecer você melhor, saber o seu perfil e poder ali oferecer serviços mais adequados, mais personalizados. Então a inteligência artificial está em toda parte. E a gente vê o uso de inteligência artificial associado a habilidades humanas que as máquinas adquiriram. Então as máquinas foram adquirindo ao longo da última década habilidade da visão computacional, a tradução de texto para voz, voz para texto, e a gente vê cenários de uso de inteligência artificial como esse que eu estou mostrando aqui no slide, onde você tem a visão computacional aliado a um algoritmo de inteligência artificial tomando uma decisão. Então aqui nós temos no Brasil um caso aqui com a Oncoclínicas em que a gente usava visão computacional para demarcação de tumores, auxiliando o radiologista numa tarefa que era muito demorada e que passa a ser feita com bastante rapidez. Temos aí exemplos de carros autônomos também que mostram essa utilização da inteligência artificial junto com a visão.
Temos cenários do uso de inteligência artificial com a fala, o reconhecimento de fala. Então é muito comum hoje os call centers utilizarem programas que fazem análise de sentimento para ver se aquele atendimento o cliente está ficando chateado de alguma maneira e oferecer um novo produto, uma nova oferta que possa ali trazê-lo de volta. Então é muito comum assistentes, né? Nós todos somos cercados de assistentes que comandamos por voz. A tradução hoje é feita para vários idiomas de maneira automática e a questão também do conhecimento. A gente tem aí assistentes na área jurídica, por exemplo, que dão recomendações a um advogado, por exemplo, de como se portar numa determinada causa. E a gente tem hoje a inteligência artificial adquirindo mais uma habilidade humana que é relacionada à criação, né, que a gente está falando na Natural Language Generation, que é a NLG, né, a geração de linguagem natural. Então muita gente deve se lembrar daquele episódio lá do Black Mirror, né, que o esposo falece e aí a viúva contrata um serviço que aprendeu lá de todos os textos que ele tinha na internet e criou um serviço no qual com o qual ela conversava. Isso aconteceu durante a pandemia. Um pesquisador lá do Vale do Silício criou o projeto Dezembro, utilizando o GPT-3, né, que é talvez o motor de NLG mais conhecido, e ele treinou esse algoritmo com textos da noiva, né, que tinha falecido também, exatamente como aquele episódio antigo. E hoje a gente tem casos também de autores, de livros, escritores, no qual se treinam modelos de NLG com livros de um escritor e especialistas não conseguem identificar se aquilo ali foi escrito por uma máquina ou pelo próprio autor. Então essa é uma nova fronteira que a inteligência artificial está chegando, uma fronteira muito importante, por exemplo, para o governo, que é um grande gerador de documentos, pareceres, acórdãos. Então isso pode ter uma eficiência bastante amplificada aí com o uso de geração de linguagem natural. E a inteligência artificial realmente ela confere um aspecto muito interessante com relação às outras tecnologias da informação que a gente usa, né? Por quê? Porque a inteligência artificial ela permite, com esse volume incrível de dados que a gente está gerando hoje em dia, através de internet das coisas, os sensores, os dispositivos, e toda a utilização massiva que a gente faz aí da internet nos nossos telefones celulares e gerando dados o tempo inteiro, todos esses dados sendo tratados por inteligência artificial, eles permitem uma fresta para o futuro, como eu costumo dizer. Porque a gente pode, em cima de muitos dados, a gente pode olhar para trás, né, e dizer o que aconteceu, fazer um diagnóstico, entender. Mas a inteligência artificial, ele permite a prescrição, a recomendação, né? Então, baseado em dados históricos, a gente pode ter ali uma recomendação de o que fazer no futuro, baseado naqueles dados. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos interessantes que mostram esse tipo de situação. E a inteligência artificial ela pode criar com isso, com essa característica, um impacto econômico muito grande. Então, a Microsoft fez uma pesquisa com a Frontier, né, no qual foi estimado que o PIB do Brasil poderia aumentar em 4,2 pontos percentuais até 2030 se a gente fizesse um uso mais intensivo da inteligência artificial na nossa economia. Bom, vamos ver então casos de uso da inteligência artificial aqui no Brasil, no governo, muito interessantes. O primeiro é da DASA, que é a companhia que monitora os reservatórios de água no Distrito Federal. Então, em Brasília, antes da pandemia, uns 3, 4 anos atrás, nós tivemos uma crise hídrica, como o país quase todo passou, e tivemos racionamento de água, né, em bairros, né, alguns dias da semana ficavam sem água. E a DASA, que monitora há décadas os reservatórios de água, implementou um sistema de monitoração por IoT, né, por sensores. Então a cada 15 minutos fazia essa leitura, e com esses dados, combinado com 30 anos de monitoramento dos reservatórios, utilizando inteligência artificial, ela passou a controlar o fluxo de água na cidade, e desde então a gente não tem tido mais racionamento. Um outro exemplo é no Sistema Nacional de Empregos, o SINE.
Então, todo ano, 20 milhões de pessoas buscando emprego, se dirigem aos quase 1.500 postos de atendimentos que o Cine tem espalhados pelo país, buscando uma vaga, né, uma colocação profissional. E o sistema do Cine, ele era um sistema desenvolvido há algumas décadas, bem antigo, no qual era feito simplesmente uma busca, uma tentativa de encontrar uma vaga para aquele emprego baseado no Código Brasileiro de Ocupações que a pessoa estava buscando. Então, a gente implementou, junto com o Ministério do Trabalho, um algoritmo de recomendações inteligente, baseado em inteligência artificial, no qual hoje, quando a pessoa vai buscar um emprego, ele não só olha aquela vaga que a pessoa está buscando, mas ele olha também outras vagas nas quais aquela pessoa poderia se aplicar baseado na sua educação, na sua formação, nos cursos profissionais que ele fez, em pessoas com aquele perfil, empregos que essas pessoas estão aplicando. Então, a gente conseguiu melhorar a capacidade de encontrar empregos através do Cine. Bom, vamos para o segundo tema agora. Então, a gente falou de inteligência artificial, o próximo tema é o ESG. Então, a ESG hoje é uma das grandes preocupações que as empresas têm, o governo também, né? Uma preocupação que se reflete na valoração dessas empresas no mercado. Então, hoje, o consumidor, o cidadão, ele está super preocupado com questões, né, ligadas à ESG. Isso se reflete aqui, eu listei 5 índices que a gente tem na Bolsa. Então, o mercado financeiro está atento ao quão as empresas se comportam em relação à temática do ESG. E por isso essa preocupação, né? Não só para atrair novos investimentos, mas a questão de diminuição do risco da empresa e a valoração, né, no mercado. E como é que a tecnologia da informação pode ajudar na temática de ESG, principalmente na questão de sustentabilidade? Então, o primeiro aspecto é provendo as ferramentas. Então, hoje, a questão do consumo da água, da pegada de carbono, vai ser monitorado com ferramentas de tecnologia da informação. Então, um exemplo é a plataforma da Microsoft, Cloud for Sustainability, que é uma plataforma de dados, né, no qual você pode combinar entradas ou inputs, né, de diversos sistemas. Por exemplo, você pode conectar os sistemas de viagem da sua empresa e aí ele vai calcular, ele sabe a pegada de carbono de um voo, ele sabe a distância entre aqueles pontos, ele vai calcular ali o consumo de carbono equivalente por ano, anual, que foi gasto na sua empresa com as viagens, por exemplo. Então, são ferramentas que agregam dados de diferentes fontes e utilizam aí modelos de inteligência artificial também para gerar esses baselines de consumo de carbono. Outro aspecto interessante é a utilização da nuvem, né? Ao utilizar a nuvem, você tem toda a monitoração, os data centers onde a nuvem roda, eles são muito otimizados com relação ao consumo de energia, que é o principal vilão na questão do carbono, né? Os data centers são muito eficientes, então é muito difícil superar os investimentos que os provedores de nuvem, como a Microsoft, faz nos seus data centers para torná-los mais eficientes em uso de eletricidade. E os usuários da computação em nuvem, eles têm painéis que ajudam a monitorar todo o consumo de carbono em todas as suas aplicações e uso da nuvem. E a nuvem confere uma característica bem interessante, além do benefício econômico, né, da economia de escala. Então, você está rodando a sua solução ali numa plataforma compartilhada, você está se beneficiando da economia de escala. Mas mais do que isso, para a questão de sustentabilidade, é o que a gente chama de workloads sustentáveis. Por quê? Os provedores de nuvem, eles têm data centers espalhados pelo mundo todo. E a gente pode se beneficiar da eficiência energética, né, que é um conceito na área de sustentabilidade, que outras regiões podem nos oferecer. Então, por exemplo, se eu tenho um modelo de inteligência artificial muito grande, complexo, que vai consumir muito processamento, por que eu vou executar ele agora aqui no Brasil, que é
é inverno e é de dia, né? Onde a energia elétrica ela é mais cara e ela está num período do ano que a geração de energia elétrica no país é parcialmente feita por usinas a gás. Então eu posso rodar isso na Ásia, por exemplo, que é de noite e a energia agora é mais barata. Eu posso rodar no hemisfério norte, num data center no hemisfério norte, onde é verão e grande parte da energia nessa época do ano vem de fontes solares. Então, a computação em nuvem confere esse aspecto relacionado à sustentabilidade muito interessante. Na área de tecnologia da informação está surgindo um novo profissional, que é o engenheiro de software sustentável. E a gente está falando de engenharia de software sustentável, que são aplicações que são desenvolvidas, soluções e que buscam uma eficiência com relação ao carbono. Então, são aplicações que vão utilizar o hardware de maneira mais adequada, mais eficiente, para reduzir a pegada de carbono. Então, mudando agora de tema, nós vamos falar de um tema que sempre foi muito importante na área da tecnologia da informação, que é a segurança cibernética, ou a segurança, ou cybersecurity em inglês. E eu acho que durante a pandemia esse assunto foi bastante amplificado, né? Na área de TI, como eu mencionei, esse assunto sempre foi destaque. E aqui, um profissional de TI, ele sabe, tem em mente essa afirmação do Kevin Mitnick. O Kevin Mitnick foi talvez o primeiro hacker famoso, né? Quando ele decidiu atacar o NSA, a Agência Nacional de Segurança nos Estados Unidos. Ele ficou preso muitos anos e hoje ele é um grande escritor, né? E essa afirmação dele, todo mundo concorda na área de segurança, né? Segurança muitas vezes é uma ilusão, né? Você já deve estar sob ataque sem saber, né? Ou vai ser atacado a qualquer momento. E durante a pandemia, a gente viu uma amplificação dos problemas de segurança. Eu cito um número bastante impressionante com relação a essa explosão de incidentes de segurança durante a pandemia. A Microsoft, nos seus data centers espalhados pelo mundo, ela recolhia, antes da pandemia, 1 trilhão de sinais relacionados à segurança por dia. É um número bastante impressionante, né? 1 trilhão de sinais de segurança por dia. Logicamente, um volume de dados como esse só pode ser tratado com ferramentas de inteligência artificial. Então, a gente utiliza uma ferramenta chamada Intelligent Graph, que faz a análise desses incidentes para ver os quais estão relacionados mesmo a possíveis ataques. Mas o número é bastante impressionante. Durante a pandemia, ali em 2020, 2021, esse número cresceu 8 vezes. Então, a gente passou a recolher 8 trilhões de eventos de segurança por dia. Já estava ficando um número difícil de aceitar, né? Um número muito grande. E, para nossa surpresa, no último relatório de defesa que a Microsoft publica anualmente, a gente detectou um aumento de 3 vezes nesse número. Ou seja, hoje a Microsoft está recolhendo 24 trilhões de sinais de segurança por dia. Então, se você não está preocupado com cybersecurity, com segurança cibernética, deveria estar, né? Por quê? Porque o crime cibernético hoje ele é um negócio, né? Então, muito menos do que aquela visão lá de hackers agindo de maneira isolada ou individual. Hoje, o crime cibernético é um negócio bastante organizado. Então, pares de 100 usuários são vendidos a milhares por menos de $1 aí na Dark Web. Então, é um tema que as empresas deveriam estar muito preocupadas. E por mais que as empresas façam investimento em hardware, em software, em soluções, em ferramentas para se proteger, o elo mais fraco continua sendo as pessoas, né? Então, a engenharia social, né, que é uma ferramenta muito utilizada, o phishing, né, as mensagens com links que escondem malware, ferramentas de ataque,
demonstram que realmente a gente tem que estar preocupado não só em investimentos com ferramentas, com hardware, mas também com as pessoas. E aí eu cito o Bruce Schneier, que é um pesquisador na área de segurança da informação, que ele fala só amadores atacam máquinas, né? Profissionais atacam pessoas. Então, quando estiver implementando políticas de segurança, lembre-se também do treinamento e das pessoas. E aqui fica o relatório anual de defesa digital que eu citei há pouco, que a Microsoft lança atualmente. O último foi no final de 2021. Em breve a gente deve estar lançando o de 2022, que é uma fonte muito interessante para vocês acompanharem as tendências na área da segurança cibernética, quais são os ataques que estão prevalecendo, para que você aprenda aí também como se defender melhor. Bom, o quarto tema, computação quântica. Esse é o tema que eu gosto mais, eu acho que é o tema mais fascinante que a gente vai ter. A gente está à beira de uma revolução sem precedentes na computação, né? E para que dê uma ideia para vocês da grandeza dessa revolução que vem por aí, na matemática tem uma área que estuda a complexidade dos problemas e que se pode demonstrar matematicamente que um problema bastante complexo, que seria resolvido na computação clássica, que é a computação que a gente tem hoje, na nuvem, a computação mais avançada que a gente tem hoje com aceleradores, GPUs, um problema que levaria 1 bilhão de anos para ser resolvido, ele pode ser resolvido em 100 segundos com a computação quântica. Então, se a gente lembrar que o universo tem mais ou menos 13,8 bilhões de anos, né, como se estima, a gente poderia estar resolvendo problemas nessa escala do tempo, né, ali desde o Big Bang, mais ou menos. Então, não dá nem para pensar o que vai ser possível fazer com a computação quântica. Imaginar. O que é tão diferente na computação quântica? Então, eu gosto de mostrar essa analogia para que a gente entenda, né? Se eu mostrar essa série de números aqui para um ser humano, para você, para alguém, e perguntar qual é o maior e qual é o menor, a resposta vem de imediato, né? Então, todo mundo vai olhar ali, o menor é o 4, o maior é o 58. Seu olho correu ali de um lado para o outro, ou fez algum percurso, mas a gente responde rapidinho. Um computador hoje, na computação clássica, não é assim que ele faz, né? Ele vai ter que percorrer a lista inteira, né? Ele não pode olhar só para um pedaço da lista e afirmar que o 4 é o menor número. Ele não foi até o final para saber, né? Então, por mais que o computador seja rápido, o método que ele usa para resolver não é eficiente, como a gente, né? Ele pode entrar no meio e ficar andando para a esquerda, para a direita, pode vir de frente para trás, pode pular um número ou outro, mas não é eficiente. Então, alguns tipos de problema, e ainda mais problemas com essa natureza, como eu falei, problemas que levariam 1 bilhão de anos para resolver, a computação que a gente usa não é a solução boa. E a computação quântica, ela usa esse paralelismo que a gente está acostumado. Não é o tópico aqui da nossa conversa hoje, seria um assunto para uma conversa mais longa, mas ela funciona mais ou menos desse jeito. E a computação quântica, quando a gente fala, parece que está falando de ficção científica ou de algum tema futurístico, ela já está aí, né? Ela já está aqui ao nosso lado. E a gente está falando em tecnologias quânticas que estão nos cercando, né? As primeiras são os sensores. Então, o relógio atômico, por exemplo, que marca o padrão de hora aí no mundo, é um sensor quântico. Hoje, vários sensores são utilizados em carros para medir aceleração, para medir velocidade, altura, distância, na aviação também, baseado em ótica quântica. Isso já é bastante comum. Comunicação também. Então, há 5 anos atrás, a China fez a primeira transmissão via satélite, transmissão quântica via satélite. 1 ano depois, ela fez de satélite uma transmissão quântica via satélite para a Áustria, então em fusos horários diferentes, vamos dizer assim. Então, a comunicação quântica já está bastante avançada. O que seria a comunicação quântica? Um bit quântico ele não pode ser copiado, né? Vocês devem lembrar
da famosa, lá do experimento da caixa do gato de Schrödinger, né, aquele cientista austríaco, que o gato, você não sabe se está vivo ou morto dentro da caixa até que abra. Um estado quântico, uma vez que você leia, ele morreu, ele é aquilo. E aí você não pode copiar um bit quântico. Então uma comunicação quântica ela é extremamente segura. Então já foi testada na indústria financeira, já foi feita uma parte da eleição da Suíça, foi transmitida em redes quânticas. Hoje a China, a Europa, os Estados Unidos têm uso bastante intenso de comunicação quântica. E a computação quântica que vem avançando na medida que a gente está desenvolvendo o computador quântico, está na infância ainda, mas ela vem se desenvolvendo em duas áreas, na criptografia e no QIO, que é a otimização inspirada em computação quântica. E aí o QIO, ele usa a computação clássica. Então eu vou otimizar, e olha, o mundo é cheio de problemas de otimização, né? A logística, a carga, o carregamento de um caminhão, de um navio, distribuição de cargas, tudo isso são problemas de otimização que podem se valer da tecnologia quântica para ter uma aceleração bastante grande. E a criptografia, porque a computação quântica, com todo esse poder, se mostrou capaz de quebrar a criptografia que a gente usa, isso criou um ponto de atenção, né? O que vai ser, né, das nossas transações financeiras, por exemplo, se a computação quântica quebrar a criptografia. Então se desenvolveu uma área de algoritmos que são resistentes à computação quântica. Parece futuro? Parece, né? Mas não é. Essas coisas estão acontecendo agora. Então, na esquerda, vocês têm um computador quântico. Ele é bastante complexo hoje, porque para manter um estado quântico, a gente está falando de temperaturas aí muito baixas, mais frio que o espaço. Mas isso daí, para mim, não causa nenhum espanto. Eu sempre uso essa foto aqui da direita, que é o avô, o pai dos computadores, né, o ENIAC, que foi construído entre 1943 e 1946. Olha o tamanhão dele, né? 40 gabinetes, 140 metros quadrados, 30 toneladas, e ele fazia muito menos coisa que uma calculadora faz. Não dá nem para comparar com o seu telefone celular. Então, se a gente saiu desse computador para um celular que a gente tem hoje, com GPS, câmera de alta resolução, imagina se a gente não vai sair da esquerda, de um computador quântico para a esquerda, para alguma coisa muito mais avançada em muito menos tempo, né? Então eu não tenho a menor dúvida disso. E para provar para vocês que não é uma coisa do futuro, eu já começo mostrando um caso aqui do Brasil, né? Então o Banco Central, antenado com essa possibilidade de impacto no mercado financeiro da quebra da criptografia, nos convidou para fazer um estudo sobre o uso de algoritmos de criptografia pós-quântica no Pix, né? As transações do Pix são assinadas digitalmente, e como é que a gente utilizaria um algoritmo pós-quântico no Pix se fosse necessário, né? Então a gente fez esse estudo com o banco, esse estudo é público, vocês podem encontrar na internet. E um outro exemplo vem do Japão, onde um parceiro da Microsoft desenvolveu, junto com a Toyota, utilizando otimização quântica, QIO, né, um sistema que, lendo sensores nos semáforos, ele faz em tempo real a otimização do trânsito nas grandes cidades japonesas. Então, aí há um ganho bastante grande na otimização do tempo de abertura e fechamento dos semáforos. Bom, o último assunto é o assunto mais quente no momento, né? A palavra mais usada é o assunto da moda na área de tecnologia da informação, que é o metaverso. E o metaverso vai muito além dessas experiências de jogos, de comunidades virtuais, né? Ele tem aplicações na indústria, no governo, nas cidades, como a gente vai ver aqui. O metaverso é uma plataforma, uma tecnologia que vai nos permitir interagir de maneiras novas, de colaborar de maneiras novas. E a primeira aplicação que a gente vê mais próxima, porque essas interações sociais já estão florescendo bastante, mas a gente vê na área de internet das coisas, do IoT,
com a tecnologia do Digital Twins, que são os gêmeos digitais. Então, quando a gente coloca sensores, os sensores estão fazendo o quê? Estão trazendo informações do mundo real para o mundo virtual, né? Os sensores fazem essa ponte, né, entre o mundo real para o virtual. E quando a gente tem essa informação no mundo virtual, a gente cria um modelo, que são chamados gêmeos digitais, do que está lá fora, no mundo real. E qual é a vantagem desses modelos? Nos permite fazer simulações, né? Então, a gente pode utilizar essa tecnologia, por exemplo, em cidades inteligentes. As cidades são um desafio muito grande, porque quando a gente tem uma cidade lá de 1000 anos ou milhares de anos, você não vai ter Wi-Fi, não vai ter toda a condição tecnológica de quando você constrói um espaço do zero, mas a gente precisa integrar essa tecnologia nova nessas cidades. E aqui eu trago 2 exemplos de uso de metaverso. Um é o Teams Mesh, que é a tecnologia da Microsoft para promover a integração através do Teams, a nossa plataforma de comunicação e colaboração, que foi muito usada na pandemia, né? Os tribunais fizeram audiências e reuniões utilizando Teams publicamente. Então, a gente pode ter aí plataformas do governo de, por exemplo, serviços sociais, telemedicina, utilizando o metaverso aí para uma colaboração mais rica. Mas do lado esquerdo, a gente tem um exemplo da cidade da Antuérpia, que fez um uso bastante interessante, como vocês estão vendo aí sendo demonstrado, onde se combinou, num modelo de gêmeos digitais, informações de meteorologia, informações do trânsito, informações de segurança pública, de várias fontes, e aí se possibilita a simulação. Então, eu vou ter um show de música, um jogo de futebol na sexta-feira, e a meteorologia está dizendo que vai chover, né, naquele local, naquele dia. Qual vai ser o impacto no transporte público, na segurança, o que eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer. Então, toda essa simulação ela pode ser feita no ambiente virtual, permitindo um planejamento urbano aí bem melhor, né? E para terminar, a gente falou bastante de tecnologia, mas a gente não pode esquecer das pessoas. Lá na área de segurança, eu falei, as pessoas são o elo mais fraco quando o assunto é segurança. Porém, as pessoas são o elo mais forte quando o assunto é a transformação digital, né? Ninguém faz transformação digital só com tecnologia. Então, vamos lembrar que a gente precisa capacitar, treinar, requalificar as pessoas para o mundo digital e para conviver com essas tecnologias que eu comentei aqui, que vão ser as tendências aí dos próximos anos. Muito obrigado.